Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do livro Inimigo do Mundo, Leonel Caldela. É o livro de estreia do autor. Isso aqui é uma série de vídeos analisando capítulo por capítulo o livro do Caldela. Tem também uma série de vídeos analisando também, capítulo por capítulo, O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Isso aqui dispensa apresentações, né? Que é tanto para leitores e leitoras que concordam comigo que os melhores livros merecem mais do que só um vídeo de 10, 20 minutos e querem um debate, uma discussão, uma análise mais extensa, mais aprofundada. E também é para autores e autoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da leitura e compreensão dos autores que nos inspiram. Esse vídeo é sobre o capítulo 6 da segunda parte do livro, é o total capítulo 31. Não, 30 não, é o 30, né? Porque eu fiz um vídeo a mais. Eu fiz um vídeo extra, então a minha contagem de episódios e capítulos, né, deu uma quebrada. Mas é o total capítulo 30 do livro, que é Os Intrusos, que é finalmente a batalha final de verdade para valer desse livro aqui. Então eu vou falar aqui como que o Caldela analisa, como o Caldela, vou analisar como o Caldela desenvolve personagens, cenário e enredo nesse capítulo da batalha final intitulado Os Intrusos. É bem bacana notar que isso aqui é uma batalha final nada heróica. Não é uma batalha final em que os heróis vão eles vão usar suas forças, seus poderes no máximo que eles têm, mas não é aquela coisa assim triunfal. Não é, é uma batalha muito mais visceral, muito mais avassaladora do que algo triunfal, do que algo heróico. Então, isso faz parte do estilo do Caldela, do gosto dele. Ele é bom em batalhas finais, eu gosto muito da batalha final, não só acho que sim, eu gosto de todas as batalhas finais dos livros dele. Eu lembro das Profecias de Urag, no Deus Máquina, a batalha final é muito boa também. Tanto no Kami Corvo quanto no Terceiro Deus, que são as sequências desse livro, tem batalhas finais bem interessantes também. Eu li recentemente A Flecha de Fogo, cara, que também tem a batalha final épica em todos os sentidos. Então o Caldela, ele é bom nesse tipo de batalha, mas ele não traz batalhas finais heróicas triunfais. É o estilo de narrativa dele, é o estilo de ambientação, e esse estilo de ambientação é condizente ao cenário da Tormenta, principalmente, e também do estilo pessoal dele, do gosto dele pessoal. Então é uma batalha em que os heróis morrem, em que os heróis são desmembrados, que os heróis são flagelados em muitos níveis, em que quase ninguém sobrevive, e mesmo assim sobrevive, nenhum deles sobrevive intacto, tá? Então é uma batalha em que eles perdem muitas coisas, né? E no final acaba tendo um gosto muito mais, nesse caso aqui desse livro aqui, tá? A vitória final teve um gosto de derrota. Eles cumpriram aquele objetivo, mas isso teve muito mais perdas do que ganhos. Teria sido melhor não derrotar esse inimigo. E essa frase, né, teria sido melhor não vencer. Né? Vencer pode ser pior do que só, de repente, aceitar uma derrota. No caso, eles não conseguissem concluir essa missão de matar o Albino. E isso pode ter várias interpretações. E aqui, no caso do Caldela, a interpretação assim, é no nível cósmico. Né? O Caldela traz um niilismo cósmico, né? Um pessimismo cósmico muito forte em Tormenta. Bem condizente, por exemplo, me vem assim, muito em mente a série Rick and Morty, também trata de niilismo cósmico, só que Rick and Morty é uma coisa mais do humor, enquanto que o Lovecraft, por exemplo, que é uma inspiração do Caldela, é mais pro horror, e o Caldela pega essa coisa do niilismo cósmico Lovecraftiano e traz para a fantasia medieval, para a espada e feitiçaria. Então, sobre personagens, cenário e enredo nesse capítulo aqui, os personagens, a gente tem o Esquadrão do Inferno na Tormenta. Eles foram os primeiros artonianos a entrar, um dos poucos que entraram, acho que não tem mais ninguém assim, não tem mais nenhum artoniano, nenhum mortal de Arton que tenha botado os pés nessa realidade da Tormenta, que eu vou falar um pouquinho mais sobre quando eu falo de cenário. Então, o fato deles terem sido
possivelmente os únicos que foram lá e voltaram. Isso diz muito sobre o destino que eles tiveram, na verdade. Isso informa sobre eles, por eles serem obstinados, por eles irem até o final, até a última consequência para cumprir a missão deles, mas também sobre a ignorância deles. Eles não foram para Tormenta porque eles foram corajosos, que eles foram bravos. Eles foram porque eles foram ignorantes. Que se eles soubessem onde estavam sentados, eles não teriam ido. Isso são fatos. Se o Esquadrão do Inferno soubesse, eles não iriam. Então, ninguém em Arton sabia o que tinha ali. E eles, por serem obstinados, mas também por serem ignorantes, acabaram indo para a maior condenação que eles podiam enfrentar de todas. Na verdade, esse elenco que foi ali, todo o elenco, né, do Esquadrão do Inferno, todos os membros do time, exceto a Andila, né, a Andila foi quem teve o final mais feliz de todos. Acho que ela é a única que teve o final feliz. Todos eles tiveram, assim, o pior final que eu já li no livro do Caldela, assim, pensando rápido, né? Mas eu acho que eles tiveram o pior final de todos possível num livro do Caldela. Sinceramente, todos os outros tiveram finais entre ruins e bons, né? Nenhum foi 100% bom, mas tiveram alguns que tiveram um final, no fim das contas, ok, bom, sabe? Mas o Esquadrão do Inferno foi o pior final pra eles, né, individualmente. Foi só tragédia, foi só sofrimento, foi só tudo de ruim. Então, o Caldela trouxe um elenco de heróis bem carismático, bem heróico, obstinado, mas também eles foram muito vítimas do destino. Literalmente, eles são vítimas do destino num nível assim incrível, né? Comenta aqui embaixo se você já leu algum livro em que o elenco principal foi vítima do destino. E um livro que você goste, né? Você viu aqui que os heróis se lascam, se ferram, são vítimas do destino e que você gostou. O primeiro que me vem em mente, é um livro que eu lembro um pouquinho de Caldela, porque eu sou muito nerd, mas não tem nada a ver com Caldela, é Metamorfose do Kafka, porque na Metamorfose do Kafka a história começa quando o protagonista ele acorda transformado num inseto. A descrição é literalmente essa. Eu acho que é um livro muito alegórico, tá? O pessoal debate se ele realmente virou um inseto ou não. Eu acho que é uma alegoria. Na história, eles se referem a ele como um insetão, basicamente, como um bicho nojento, grotesco, né? Mas esse a história da Metamorfose de Kafka é um exemplo, né, de alguém que foi vítima do destino e que pagou pelas consequências de algo que não escolheu para si, sabe? O Esquadrão do Inferno meio que escolheu caçar o Albino até o final, mas eles não sabiam, eles não faziam ideia de onde estavam se metendo. Se soubessem, não teriam escolhido isso. Então, acho que isso que define o Esquadrão do Inferno. É esse grupo de heróis obstinados e ignorantes que acabaram tendo o pior destino não para eles, mas também para todo o universo em que eles viviam, em que eles prezavam, na verdade. Acho que no fim das contas é isso que define esse grupo, acima de tudo. E esse livro aqui é aquele livro que mostra isso. Sobre o cenário, eles estão na Tormenta, que é a anticriação. Que eu me lembre, tá? Eu já li esse livro aqui várias vezes, né? E é difícil lembrar de todos os mínimos detalhes quando você lê, mas que eu lembro, eles não usam o termo tormenta. Eles falam de tempestade ao longo do livro. Mas eles não falam tormenta hora alguma. Mas quem já leu, já conhece o universo há muito tempo, né? Já conhece um pouco melhor, sabe, né? É a tormenta, mas essa outra realidade, né? É a anticriação. Eles explicam mais ou menos o que é essa anticriação. Desculpa. Essa anticriação, mas eles não entram em muitos detalhes. Porque isso vai ser desenvolvido ao longo da trilogia. Então a gente sabe mais ou menos o que é, mas a gente não sabe ainda com clareza, por exemplo, da onde se originou essa anticriação, sabe? A princípio é só uma outra coisa hostil, tá? E uma coisa que não se encaixa, que não deveria existir na nossa compreensão. Então, a anticriação, vamos lá, tem basicamente o Arton, né, que é esse mundo material, tem o mundo dos deuses ao redor de Arton. Nessa época não tinha uma noção assim muito de planetas. Hoje em dia você pode tratar Arton tanto como um sistema solar, como também como uma realidade de dimensões paralelas bem fantástico, né? Você escolhe qual abordagem você quer ter.
no mundo, no universo. Eles dão assim, os autores deram opções ambíguas para cada um de nós interpretar como quiser. E a realidade que os artonianos conhecem é só essa. Então, a anticriação é algo ainda mais distante disso. É como se estivesse no nosso universo e tivesse algo além do nosso universo e algo extremamente horrendo, extremamente enlouquecedor, extremamente aberrante. Esse é o conceito dessa anticriação e é algo extremamente hostil. Então, os Esquadrão de Ferro, eles nem sequer têm que compreender essa realidade. Tudo é muito assim, não existe tempo lá, sabe? Não existe conceitos fundamentais artonianos, não existem essa anticriação. Então alguns começam a envelhecer, outros começam a ficar mais jovens, eles andam em ângulos impossíveis, eles andam, às vezes, um em sentido oposto do outro e tá tudo ok, tá tudo certo com isso. A mente começa a tentar se proteger, a mente cria ilusões que é para não enxergar essa outra realidade, porque não suportaria lidar com isso. Então, as cores não existem, os ângulos não existem. E quando a mente consegue compreender essa outra realidade, essa anticriação, é algo danoso, é um flagelo para a mente. Então, a reação de autoproteção é criar barreiras. Então, as cores que não existem se transmutam em vermelho, fica tudo muito vermelho, tons de vermelho muito agressivos, os sons não existem, enfim, tudo assim é muito. Um pesadelo, é pior do que infernal, sabe? É o pior do que o pior dos pesadelos que eles podiam ter. Por causa dela, inclusive, eu vou lendo e eu vou marcando, né, enquanto eu vou lendo. Esse é um capítulo que eu marquei assim, páginas inteiras. Cadê? Aqui. Cadê? Antes. Tô pegando aqui. Aqui. Porque eu vou marcando assim, sublinhando algumas linhas. Eu faço um colchete em alguns parágrafos. E nesse aqui, olha, eu marquei simplesmente a página inteira. Cadê aqui? Aqui, ó, eu marquei a página inteira aqui. Porque essa primeira descrição, dessas páginas aqui, ó, o Caldera consegue ser tão criativo e tão imersivo e tão grotesco, tão brutal, tão desgraçado, sabe? Que eu não consigo escolher um parágrafo só e falar, não, isso aqui foi realmente muito bom. O Caldera é muito bom em apresentar coisas que a gente não tem parâmetro comparativo, sabe? A gente tenta... a gente vai... Quando a gente vai escrever, a gente tende a ficar muito assim... por exemplo, quando eu falo do Tolkien, eu uso palavras que eu conheço. Então eu uso adjetivos como metafórico, como abstrato, como férico, como élfico, sabe? Heróico, exaltado, né? Mas são palavras que não são exatamente assim, originais. Definem bem o que eu quero falar, mas eu não estou reinventando a roda. O Caldera é muito bom em apresentar algo para o leitor de modo em que você sente que você nunca viu algo como isso, nunca viu algo igual a isso, não teve algo, você sente que não teve um parâmetro anterior a esse. Esse capítulo aqui é um bom exemplo disso, quando ele apresenta essa anticriação. Eu lembro também quando ele escreveu A Flecha de Fogo, como ele apresenta a sociedade goblinoide, como apresenta as cidades goblinoides, que ele fala que o termo cidade é usado na falta de um termo melhor, porque aquilo ali não é uma cidade como a gente compreende, mas é onde eles vivem juntos, sabe? Então ele é muito bom nisso, de apresentar algo de uma maneira que a gente simplesmente não tinha parado para pensar antes, e é muito criativo, é muito autêntico, é muito original. Ele consegue ser original nessa apresentação, o que é muito difícil, muito difícil. Acho que o maior desafio para um escritor é você apresentar algo ao seu leitor, dando essa sensação de que você está conhecendo algo ímpar, algo inédito. Acho que isso é um dos motivos que o Tolkien ele é tão consagrado também. O que o Tolkien fez, tá? Já tinha livros antes do Tolkien que falavam sobre elfos, tá? Mundos ancestrais e magia, etc. O Tolkien não foi exatamente original, mas de tudo que a gente conhece, ele foi quem popularizou esses arquétipos, né? Essas ideias, esses conceitos. O Tolkien foi quem popularizou. Então, quando você lê os elfos do Tolkien, quando você lê os anões do Tolkien, você sente que você está encontrando realmente a origem, a fonte da inspiração.
nos tempos de hoje, pelo menos. Então, isso que é o mais difícil. É o tipo de coisa que eu acho que vem espontaneamente, sinceramente. Eu acho que é o tipo de coisa se você quiser inventar, é mais difícil. É mais fácil você simplesmente ser criativos e escrever e praticar e ir procurando passo a passo ser mais autêntico, sabe? Do que você parar do nada, vou ser original. Eu acho que isso é algo que é construído e não é algo que, tipo, surge no estalo. Não é um Big Bang que, tipo, boom, existe o universo, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente vai alcançando com muito esforço, com muita prática, né? Enfim, é como eu acredito que a gente consegue chegar a isso. Sobre o enredo, os heróis vão, como eu falei, eles vão na descrição, eles têm a batalha final, que é avassaladora, que é grotesca, que é visceral, contra o Albino. O Esquadrão do Inferno, mata o Albino e condenam Arton. A vitória deles é, na verdade, a maior derrota que o mundo podia ter sofrido, que a realidade, que toda a cosmologia podia ter acontecido. Eles conseguem, a muito custo, matar o Albino. Quem sobrou ali mais ou menos vivo, eles conseguem levar de volta para Arton e eles conseguem sobreviver, eles vencem, mas de imediato, quando ela narra, né, como que a Tormenta reage a isso, como essa outra realidade reage, e a reação dele é basicamente, ok, mataram um dos nossos. E isso isso é interessante porque não é algo do tipo, mataram um dos nossos. Tipo, pra Tormenta, pra essa anticriação, a morte já não existia. Eles já tinham superado a morte, já tinham superado o tempo, já tinham superado tudo, sabe? Então a morte existia. Então o Esquadrão do Inferno trouxe algo novo para Atom, que foi a Tormenta, foi essa condenação máxima, mas o Esquadrão do Inferno também trouxe para a Tormenta algo que eles não tinham, que eles não faziam mais ideia do que era a morte. Então, se eu parar pra pensar, a gente pensa, pô, desproporcional, né? Mataram um soldado e agora eles querem, destruir Arton por causa de um soldadinho, sabe? Eu acho que não é só uma coisa, olha como eles são muito maus e muito poderosos. Acho que não é só isso. Isso também, eles são muito malignos e muito poderosos, mas é também uma reação coerente. Por exemplo, se eu der um tapa num leão e esse leão fica irritado, ele arranca meu braço, ou ele me mata, talvez, percebe? Então, mas foi só um tapinha. Mano, um tapinha no leão, ele matou depois, né, usando essa analogia. Se eu pegar uma montanha de pedregulhos e tirar um pedregulho da base, pode ser que tudo caia na minha cabeça. É só a natureza reagindo a uma ação estúpida minha. E o que pra mim é algo pequeno, um tapinha no leão, tirar uma pedrinha de uma montanha de pedregulhos, pode gerar sim um efeito calamitoso e que vai me destruir. Percebe? Então eu acho que teve sim um pouco dessa reação. O Esquadrão do Inferno levou a morte pra Tormenta. Eles não sabiam o que era morte há eras, sabe? Que não dá nem pra medir, porque lá não tem tempo. E aí, a reação deles com isso é, ok, vamos matar tudo, aniquilar tudo, destruir tudo deles. Não é só, eu sou conscientemente mal e vou, sabe? Não é como se. Não é equivalente a, uma criança me bate, eu vou lá espanto a criança. Maldade, sabe? E eu sou mais forte do que a criança. Não é só isso, né? Eu acho que tem algo muito mais cósmico, muito mais nem força da natureza, né? Porque não é a natureza não é natural. Mas eu acho que é sim uma consequência cósmica também, inevitável também, por conta disso tudo. É como eu interpreto particularmente essa vinda de Arton para a Tormenta. A Tormenta é algo totalmente novo e hostil a Arton, mas Arton também traz muitas novidades para a Tormenta e a Tormenta também precisa reagir a isso. A Tormenta tem essa ideia de ser algo absoluto e quase que meio que uniforme, mas se manifestando de maneira alienígena em Arton. Mas com o tempo Arton também vai mudando a Tormenta. E eu ouso dizer que a morte do Albino foi a primeira mudança que Arton causou na Tormenta. E ao longo dos outros livros, se você já leu, quando você lê, você vê que a Tormenta também começou a apresentar certas mudanças, certas reações a Arton também. Isso eu acho fascinante, sinceramente. Como que os autores de Tormenta, o Caldela também, e os outros autores conseguem ser criativos, né, depois de tanto tempo, conseguem se reinventar
e ainda se manter fiéis a essas ideias originais que foram apresentadas nesse livro daqui. Sobre a conclusão, a moral da história, o Idaí, basicamente a Tormenta quer essa vingança, mas eu acho que eu escrevi aqui no meu rascunho, Tormenta quer vingança, mas eu acho que não é só vingança, é também a Tormenta está reagindo da maneira mais cósmica e brutal e avassaladora, porque essa é a natureza dela, sabe? Assim como, tipo, se eu, Bernardo, mergulhar numa estrela, a estrela me pulveriza, porque eu não consigo. Se o ser humano tentar pousar em outro planeta vizinho e não consegue, né? Uma nave espacial, hoje, se tentar entrar em outro planeta, seria destruída antes de pisar nesse planeta. Em muitos, não todos, mas em muitos planetas do sistema solar, que vizinhos a gente não conseguiria nem entrar com a nossa nave espacial, sabe? Porque é a natureza hostil a gente. A natureza não é hostil, mas pra gente é hostil, sabe? A gente não foi feito pra ir pra lá, sabe? Que a gente mergulha na água morre afogado. É água, é consequência, sabe? É consequência espontânea e não é proposital. E no caso da Tormenta, é algo sim maligno, é algo sim aberrante, é algo assim vil no sentido mais essencial da coisa, mas também a Tormenta está reagindo a Arton. E agora as consequências vão ser calamitosas, vão ser cataclísmicas, na verdade. Nem calamitosa, é cataclísmico agora. E esse foi o ponto. Acho que de tudo que aconteceu antes, é como se tivesse... eu falei sobre desmoronamento abaixo, né? A ladeira abaixo, desmoronamento abaixo, né? Eu acho que tudo que aconteceu, o Esquadrão do Inferno tirou essa pedrinha, né? Acho que esse que é o ponto, usando a metáfora, né, da montanha de pedregulhos. O Esquadrão do Inferno tirou essa pedrinha e agora, nesse capítulo, a montanha de pedras está inclinando e nos próximos capítulos vai começar o desmoronamento que até agora não terminou. Então essa é a conclusão do antepenúltimo capítulo desse livro aqui. E comenta aqui embaixo algum livro com final, eu te pedi já sobre final calamitoso, mas comenta aqui embaixo como eu falei no começo, né, relembrando, comenta aqui algum livro em que o herói, ou os heróis, né, o protagonista ou os protagonistas ou são vítimas do destino. São simplesmente grãos de areia sendo jogados com toda a força por um tufão muito maior, muito mais poderoso do que eles, e eles acabam sendo, acima de tudo, também, né, vítimas dessas consequências que estavam muito além da compreensão e do poder deles. Mas tem mais pra gente expandir esse debate. Fiz besteira aqui, tô aqui, olha só, eu não olho o que tô fazendo, saio fazendo besteira aqui. Enfim, fui botar o livro na cama e fiz besteira. Enfim, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial. Lembrando que já terminamos, não perdi o hábito de falar isso ainda, já terminamos o desafio, mas vamos continuar postando conteúdo até finalizar essas 2 séries do Caldela e do Tolkien. Falta muito pouco. Hoje eu vou terminar de gravar, né? Ao longo da semana eu vou terminar de postar. Então, até o próximo vídeo e a gente vai para o multiverso.